Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E nós estamos no estudo de número 49, no capítulo 18, chamado Desprendimento Difícil. Estamos acompanhando o desprendimento de Cavalcanti. E esse desprendimento é difícil porque, como já vimos, ele tem um conhecimento da vida espiritual muito impreciso, muito preconceituoso, muito duvidoso por conta da sua formação na Igreja Católica. Nós já acompanhamos o desprendimento de outros personagens, Dimas, Fábio, irmã Albina, que acabou não desencarnando, e agora estamos acompanhando o desprendimento de Cavalcanti. No último estudo, nós analisávamos a situação do Cavalcanti no hospital. Visitado por um padre extremamente insensível, nós fazíamos a reflexão de como a espiritualidade nos ama, nos ampara, nos protege diante de pessoas que, pela profissão ou pela vocação, deveriam também cuidar de nós, mas não cuidam. Cavalcanti, então, tem esse diálogo com um padre que ele confia muito, mas o padre despreza ele, está cansado dele, não traz nenhum tipo de consolação para ele, e pede, inclusive, para o médico do Cavalcanti que ele morra logo. E o médico dá a entender, na verdade de forma muito clara, de que iria acelerar o processo desencarnatório do Cavalcanti. Então nós paramos exatamente aí, refletindo como, às vezes, médicos ou religiosos têm uma concepção equivocada da vida ou acham que podem interferir na programação das pessoas sem que nada lhes aconteça. Vemos André Luiz chocado com a postura do padre e também com a postura do médico. E Jerônimo faz a reflexão que nos traz um pouco de consolação, porque ele diz que apesar de Cavalcanti estar cercado dessas duas figuras, ele está amparado pela espiritualidade. Por quê? Porque ele foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa que trabalhou na senda cristã, e com isso, como já falamos por diversas vezes aqui, ganhamos a simpatia dos bons espíritos. André Luiz então relata: por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Então, mesmo que André Luiz não tenha ou não tivesse nessa época um conhecimento aprofundado para aplicar técnicas de benefícios espirituais, energéticos, vibracionais, ele tinha carinho, respeito por Cavalcanti. Mas, além de André Luiz, havia Jerônimo e Bonifácio, que sabiam ministrar esses benefícios e tratavam como uma criança, dando carinho, dando atenção, como deve se dar a uma criança. Quando o padre se distanciou, Jerônimo considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcanti foi, antes de tudo, perseverante e trabalhador do bem. Então vejam, não importa o rótulo, não importa a religião, Cavalcanti foi um trabalhador do bem. A bondade não tem religião. A bondade não tem rótulo. Cavalcanti foi um servidor do bem. E o padre
ignorava isso, apesar do Cavalcante abraçar a mesma bandeira que ele prega, que é o catolicismo. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Imaginem, hein? Começar a sentir a podridão das próprias vísceras. Relembrando um pouco do último estudo, Cavalcante não queria desencarnar, o que é natural, porém ele estava com medo, com apreensão, estava muito aflito, e isso torna extremamente dificultosa a passagem para o além. Torna extremamente difícil o desligamento do espírito junto ao corpo físico. Então, Jerônimo, nós vimos aqui, havia ensinado que Cavalcante estava mantendo a ligação com o corpo físico. Ele já deveria ter iniciado o seu processo desencarnatório, mas por conta do seu medo, do seu receio, ele estava preso ao corpo físico. E isso acontece muito. Poucas pessoas têm o conhecimento espírita verdadeiro e, além do conhecimento, absorver essa realidade e não temem mais a morte. Pouquíssimas pessoas. A grande maioria tem uma grande aflição e sofrem, seja pelo medo do desconhecido, porque não quiseram conhecer antes da morte, como nós estamos aqui conhecendo, descobrindo a espiritualidade. Não é à toa que eu dei esse nome para o canal, Descobrindo a Espiritualidade. Mas a grande maioria não quer nem descobrir, nem falar sobre a morte. Cavalcante, então, começou a sentir o cheiro desagradável das próprias entranhas, agravando o seu mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Então, mesmo após o diálogo com o padre de confiança, ele não estava tranquilo, até porque o padre não deu qualquer atenção a ele. Ele buscou mais uma pessoa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Porque Cavalcante, ele não tem familiares. Ele não tem ninguém. Então a situação dele é pior ainda do que a de Dimas, por exemplo. Lembrem-se que a situação de Dimas também foi difícil porque a família não queria que ele desencarnasse e se revoltava contra Deus. Cavalcante, no entanto, não tem sequer família. Ele está sozinho no hospital. Então ele precisava de alguém para segurar a mão dele, né? Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Certamente, né? O coração de mãe vai saber ser muito mais afetuoso do que a de um padre insensível, como a gente viu aqui. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Poxa vida, hein, gente? Eu achando aqui que a freira ia compensar o que o padre fez, André Luiz já está começando a dizer que ela não estava de bom humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante energético ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Eu sei que é difícil, né? Ninguém quer sentir aquele cheiro de podridão de quem está desencarnando. Mas aí eu me recordo de Chico Xavier, numa passagem que é muito contada, que havia um mendigo que sempre ia nas reuniões em que Chico
prestava as suas contribuições. E as pessoas não gostavam, porque ele exalava mau odor, exalava um cheiro desagradável. E as pessoas torciam o nariz, se afastavam dele. Chico abraçava. Eu não estou lembrando o nome de quem conta essa história. É o Geraldinho, né? Geraldo Lemos. E ele diz que esse homem, morador de rua, que ninguém suportava a presença, beijava o Chico no rosto. E ele fala que o cheiro era terrível. E o Chico não torcia o nariz, não mudava o semblante, não apresentava nenhum sinal de nojo, de repulsa àquele homem. Pelo contrário, ele dava carinho. Então vejam que a atitude do padre e agora da madre, da freira, elas não são compatíveis com alguém, com pessoas que resolveram dedicar suas vidas ao Cristo Jesus, né? Dedicar suas vidas à caridade. O padre insensível desprezou Cavalcante. Agora a freira só aceitou falar com ele se passasse um perfume no nariz, né? Por conta do mau odor. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Lembre-se ainda que Cavalcante queria fazer as pazes com a ex-mulher, que, se eu não me engano, já estava há 15 anos, né? Distante dele. Ele queria que o padre trouxesse ela ali para ele se reconciliar. E aqui uma lição que também muito importante que a gente precisa refletir. Jesus nos aconselhou, né? Reconciliai-vos enquanto é tempo, enquanto estamos aqui na terra. Não deixar para a última hora, reconciliar com parentes, com amigos, com pessoas que criamos desavenças, para não carregarmos isso para o além, né? E depois não dá mais tempo de refazer uma amizade, ou então reparar o mal feito. Cavalcante insistia, então, em reconciliar-se com a ex-mulher. E ele, que havia feito ela abandoná-lo porque a postura dele, esquecendo-se do lar e da esposa, fez com que ela acabasse largando. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. Na hora da morte a gente promete tudo, né? Cavalcante não falava com os parentes. Eu nem sabia que ele tinha parente. Está revelando aqui que ele tem, mas moram longe dele. E ele não criou laços afetivos com os parentes. Mas como estava precisando, como a morte estava batendo na porta, ele estava comprometido a buscar esses familiares para pedir dinheiro. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. Nossa freira conseguiu ser pior que o padre. Ela conseguiu ser mais seca, mais grossa que o padre, que a gente viu no último estudo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas
de coração aberto à prática do bem, não compreendia Jesus cerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo em manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Aqui a obra está fazendo algumas singelas críticas à igreja, né? No sentido de que a doutrina que prega que Jesus está apenas dentro da igreja e não fora, e os sofredores estão fora dos muros da igreja, e que eles perdem muito tempo com esses rituais, esses atos exteriores. Mas Cavalcante, mesmo fiel à sua doutrina católica, ele fazia os rituais, ele dedicava-se à igreja, mas não abandonava os que estavam fora dela. Aproveitava toda a oportunidade para o entendimento cristão. É por isso que a gente alerta sempre aqui. Aproveitem a oportunidade da caridade. Seja no farol da cidade, no semáforo, que alguém pede uma moeda, ainda que a caridade material seja a menos importante, não deixa de ser caridade. Ou um familiar que quer atenção, um amigo que pede um auxílio e você está com pressa. Não percam as oportunidades de fazer o bem, todas que surgirem. Por mais que você desconfie que a pessoa está de má fé. Logicamente, se você sabe, você não vai prestar a caridade, né? Mas se você está em dúvida, eu pelo menos tenho essa convicção. Se você está em dúvida, ajude. Se você pode, ajude. Uma vez eu comprei um pacote de fralda para um homem que estava na porta da farmácia pedindo para as pessoas, dizendo que era para o filho dele, né? Eu comprei o pacote de fralda. E aí depois o rapaz da farmácia falou: olha, a gente vai dar a nota para você, porque se a gente der a nota para eles voltam para trocar o pacote de fralda por dinheiro. Eu falei, entendi. Só que aí eu pensei assim, até falei com o rapaz, né? Se ele estiver enganando, pelo menos esse pacote vai para algum bebê, vai para alguma criança. Porque jogar fora ele não vai. E mesmo que jogue fora, alguém vai pegar e vai usar em alguma criança. Então, no final das contas, aquela fralda vai ser utilizada por alguma criança. Então, eu fiquei em paz, né? Mesmo com a chance grande daquele homem estar querendo, na verdade, trocar o pacote por dinheiro. O pensamento que me veio é que pelo menos alguma criança vai usar essa fralda, então eu não vou ficar preocupado se a pessoa está enganando ou não. Mas isso serve também de exercício para a gente pensar, né? Das oportunidades que temos para fazer a caridade. É como eu disse, a caridade material ela é a menos valiosa, se a gente pode falar isso, né? Porque é fácil falar isso quando a gente está de barriga cheia, quando a gente está com as contas pagas. Mas alguém que precisa de dinheiro mesmo para comprar um alimento, para pagar uma conta atrasada, essa caridade para ela é tudo, né? Então é complicado a gente colocar a caridade em níveis de importância, né? Vai depender muito da necessidade da pessoa. Mas o que eu estou querendo destacar é que a gente não precisa ficar fazendo esses cálculos, né? Deixa eu ver se eu faço essa caridade aqui. Mas essa aqui eu acho que eu não vou fazer, não. Vou fazer aquela outra. Faça todas as que você puder fazer. De todos os tipos. A material, a moral, a de conversar com alguém, de dar um bom dia. A caridade do seu tempo, do seu esforço,
da sua mão amiga, um trabalho voluntário, visitando um doente, visitando um órfão, um idoso. Aproveitem toda oportunidade de caridade. E se você não tem nenhuma condição, e pelo contrário precisa de caridade, encontre alguma, porque sempre há algo a se fazer. Se você é miserável, no sentido de riqueza material, você é pobre mesmo, você pode doar seu tempo, sua energia, sua palavra amiga. Se você, além de muito pobre, é doente, não pode doar a sua energia, ore por alguém. Você pode pensar, faça caridade com o pensamento, orando pela pessoa, orando por alguém. Então a gente sempre tem condições, né? Esse assunto veio porque Cavalcante era um homem caridoso. Então, por mais que a sua religião não lhe proporcionasse um conhecimento que o preparasse para a vida espiritual, ele estava recebendo o amparo da espiritualidade por ter sido bom. E esse ensinamento da doutrina espírita é muito importante, porque muitas pessoas pensam que estão salvas, que vão adentrar o reino de Deus apenas porque abraçaram uma determinada religião. Isso é uma das grandes ilusões da humanidade. Uma das maiores ilusões. Achar que porque adotou uma religião específica, ou porque frequenta o templo dessa religião, ou porque no leito de morte recebeu o salvo-conduto do sacerdote, que estão garantidos no céu. Isso é uma ilusão sem tamanho. E nos ajuda também a ficar mais tranquilos em relação à nossa crença, porque o espírita está acostumado a ouvir que vai para o inferno, né? O evangélico, o católico mais radical, eles condenam a gente mesmo. Está condenado de antemão. Então, às vezes, a gente fica meio assim, né? Nossa, será mesmo que eu estou condenado só porque abracei o espiritismo? Ou a umbanda? Só porque eu toco um tamborzinho, eu vou para o inferno? E aí essas obras vêm de forma muito lógica trazer essa reflexão. E a gente fica mais calmo, né? Fica mais confiante. Não faz sentido eu ser uma pessoa boa, ajudar quem precisa, buscar auxiliar todos que me surgem, mas isso de nada importar e eu estar automaticamente condenado ao inferno eterno apenas porque abracei determinada crença. Então essas obras nos fazem refletir e nos trazem um pouco mais de calma, né? Para poder compreender as leis divinas. Sejamos como Cavalcante, no sentido das obras, né? Do preparo espiritual, não, porque ele não teve nenhum. Mas na prática do bem, amar o exercício do bem, constante e fiel. Por fazer isso, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. Então vejam que a culpa não é nem dele, da distância dos familiares. Ele era um homem bom. Ele ajudava a todos. Os familiares se distanciaram dele. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Olha só. Nós refletimos no último estudo que ele acabou se dedicando demais à igreja e deixou a esposa meio que abandonada. Por isso ela largou ele. E aí a gente refletiu que devemos tomar cuidado, nosso compromisso primordial é com a família. Mas ninguém é perfeito, né? O Cavalcante, ele não fez o ideal, que seria dedicar-se à família e também ao templo. Ele ficou um pouco fanático mesmo, né? De priorizar o templo ao invés da família. Mas isso acontece, é comum, né? Principalmente para quem não tem a concepção de que a família é o laço principal. Isso acontece porque a gente é imperfeito. Mas olha como Deus é bom. Deus,
Jesus, vai considerar as nossas atitudes e a nossa intenção, o nosso conhecimento também. Ele não vai analisar o caso de Cavalcante condenando ele. Ah, você abandonou sua mulher para dedicar-se à igreja, está errado. Não, ele não vai fazer esse julgamento. Ele vai falar, olha, não foi o ideal era você ter se dedicado à família e também ao templo, cada um no seu tempo, no seu horário, sem se esquecer dos compromissos familiares. Porém, eu entendo o que você aprendeu, como você cresceu, o nível espiritual em que você se encontra. O importante é que ele se dedicou ao bem. Faltou também à esposa o compromisso de permanecer com o esposo, por mais que ele ficasse muito tempo na igreja. Ela poderia ou acompanhá-lo na igreja, ainda que não gostasse, que fizesse o sacrifício de acompanhar o esposo ao templo que ele acredita. Eu não teria problema algum de frequentar qualquer templo se a minha esposa tivesse uma religião diferente. Se ela fosse evangélica, eu iria à igreja evangélica sem problemas. Até porque eu, particularmente, tenho uma visão de que a verdade é uma só, variando apenas os receptores na humanidade. Eu tenho muito essa concepção. A verdade é como uma nuvem acima da humanidade. A verdade é uma só. O que vai mudar são os receptores aqui na humanidade. Cada grupo tem um receptor e recebe a verdade conforme o seu entendimento. Então as religiões são esses grandes receptores, cada um vai se assemelhar, cada um vai se ligar a um receptor específico, mas a verdade é uma só. Então eu não tenho qualquer problema em frequentar qualquer templo. Inclusive gosto. Me sinto muito bem na Igreja Católica, sinto muito a energia dos santos mesmo, de Maria Santíssima. Gosto de igreja evangélica, adoro o louvor, escuto louvor todo dia, indo para o trabalho. Tenho vários louvores que eu amo, me emociono. Gosto do centro espírita, sou integrado ao centro espírita. Gosto de terreiro de Umbanda, já fui integrado a um terreiro. Então, isso para muita gente é motivo de crítica, né? Acha que a pessoa não tem um norte e aí faz de tudo. Quem faz de tudo nunca é bom em nada, não é assim que falam? Quem diversifica muito acaba perdendo o rumo. Eu até entendo quem fale assim, mas não se aplica, na minha opinião, para a questão religiosa. É diferente da pessoa que acredita em tudo. Não, eu acredito no espiritismo. Eu acredito na vida espiritual e no código moral e ético cristão. Porém, isso não significa que eu não me sinta bem em outros templos religiosos. Eu posso ir a uma igreja evangélica, eu não vou acreditar em metade do que muitas vezes eles acreditam, porque eles focam muito na condenação e na tentação do diabo, né? Uma figura do diabo que a gente não acredita. Porém, toda a adoração a Jesus, a revivescência das lições do Evangelho, isso tudo é muito bom de ouvir, né? Os rituais da Igreja Católica também, que às vezes pode parecer maçante, mas eu entendo a simbologia por trás, também sinto uma energia muito boa. Enfim, me alonguei um pouco nesse assunto porque religião também está sendo tratado aqui no caso do Cavalcante, né? Em resumo, o Cristo vai analisar o peso do nosso coração, daquela balança de Osíris, né? Assim, na crença dos egípcios, de que quando a gente morre, a gente coloca o coração numa balança, ele tem que estar mais leve que uma pluma, né? É exatamente assim. Não vai ser religião, não vai ser rótulo, não vai ser extrema-unção, não vai ser a salvação nossa na igreja que vai nos libertar das trevas, né? Vai ser o peso do nosso coração.
Cavalcante, então, mesmo desprezado pela família, perseverava. Embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Então, como eu já falei, ele era bom, caridoso, fazia o bem, porém não se preparou para a vida espiritual. Tinha medo da morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. De fato, é como a gente diz. Como que a pessoa vai achar justo ser condenado eternamente ao inferno porque cometeu um deslize? Aí eles vão dizer, não, mas não é qualquer deslize. É um deslize gravíssimo. Tá, mesmo deslize gravíssimo. Eternamente. Sem perdão nenhum. Nunca. Isso traz medo mesmo, né? Porque por mais que a pessoa fosse boa, Cavalcante foi muito bom. Ele estava com medo. Porque ele ficou com receio de Jesus olhar para ele e falar assim: você foi bom, Cavalcante, mas e a sua esposa, que você não cuidou? Então está condenado eternamente ao inferno. O raciocínio é esse. Por isso Cavalcante tinha medo. Ele foi bom. Ele ajudou as pessoas. Ele fez a caridade. Ele era um homem bom, tanto que estava recebendo o auxílio de André Luiz da equipe inteira. E está sendo citado numa das obras. Então olha como Cavalcante era bom. Ele é um personagem de uma das obras. Logicamente também por essa questão da religião dele, né? Que aí aproveitaram para fazer uma lição muito valiosa. Mas, mesmo sendo muito bom como ele era, estava morrendo de medo de ir para o inferno. Porque a crença católica é assim. Se você não tem certeza plena, você vai ficar na dúvida. Lógico, né? Se não tem certeza, vai ficar na dúvida. Mas se você não tem a certeza que a igreja dá, você vai ficar na dúvida de um provável inferno eterno. Então é motivo para ficar com medo mesmo. Eu também teria muito medo. Por que a gente não tem mais esse medo? Porque, em tese, hoje a gente entende que a lei divina não pode ser assim. Não deve ser assim. Não é possível que a lei divina seja assim. A gente tem uma maior facilidade de compreensão, de entendimento. As coisas vão ficando mais lógicas, né? Não, eu vou sofrer se eu fizer o mal, mas primeiro que não é eterno e segundo que não depende da religião que eu abracei. Faltava então ao Cavalcante esse entendimento. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Tanto o inferno quanto o purgatório ele tinha medo. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Porque, pela crença católica, o purgatório é aqui, é na terra. Então você morre e continua na terra. Ele não queria. Ele não queria ir para o inferno, lógico, mas também não queria ficar vagando na terra. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. Essa frase final é muito importante. Toda essa postura de Cavalcante repelia a ação de André Luiz e da equipe. Repelia. Eles querem ajudar, mas não conseguem. Isso é repelir. Você afasta. Você não aceita. Inconscientemente. Por isso, repito, a gente precisa chegar na hora da nossa morte bem tranquilos, calmos, confiantes em Deus, para não atrapalhar o trabalho dos nossos amigos espirituais, que vão estar aguardando a gente. Repito também, não é desejar a morte, não é querer apressar a morte,
é viver cada dia dando bênçãos a Deus, dando glória a Deus, agradecendo ao Pai por todo dia, por mais um dia na terra. O Espiritismo não prega o retorno imediato ao mundo espiritual, pelo contrário, a gente faz inúmeros alertas para quem pretende acabar com a própria vida. Então, não é pelo Espiritismo uma adoração da morte, mas é um preparo. Eu sempre uso o exemplo da viagem. Ninguém faz uma viagem internacional sem se preparar, só os loucos. Alguns loucos fazem, compram a passagem e mais nada. Vão na sorte. Mas a maioria se programa para não passar perrengue, para não sofrer no país desconhecido. É a mesma coisa. Para a gente não passar perrengue, para a gente não sofrer no país desconhecido do mundo espiritual, a gente precisa se preparar. E aí alguns podem dizer, mas a gente já viveu quantas vezes no mundo espiritual? O mundo espiritual, na verdade, é a nossa pátria verdadeira. Aqui que é temporário. Então por que a gente não tem esse preparo? Por conta do esquecimento do passado. Por conta da nossa inferioridade moral. Por conta do nosso estágio evolutivo. Por isso que a gente esquece e por isso que a gente não traz esse preparo com uma maior dedicação. Mesmo porque, por mais que a gente tenha vivido muitas vezes do lado de lá, só agora que a gente está querendo o bem. Então vamos dizer, até a última encarnação, mais ou menos, a gente não queria saber de mundo espiritual. A gente só queria o mundo físico. E não queria nada com virtudes e valores morais. Para a gente que está estudando agora, está buscando fazer o bem, é porque foi nessa encarnação de agora, ou no máximo na última, que a gente decidiu fazer o bem. Então tem pouquíssimo tempo que a gente está se preparando. Por isso que muita gente não está preparada ainda. Tem gente que nem começou, muita gente que nem começou a pensar no retorno para a vida espiritual um dia. A maioria tem muito medo do assunto, muita superstição, acha que se começar a falar disso vai atrair demônios, vai atrair coisa ruim para sua vida, vai atrair azar, vai atrair mau agouro, não é assim que falam? E aí não tocam no assunto, acham que se falar morte vai aparecer aquele ser com a veste negra, sem face, com a ceifa na mão, né? E isso tudo é superstição, medo. Por isso que ninguém fala no assunto. E condenam os espíritas, chamando de feiticeiros, chamando de gente que pratica, como é que eles falam? Práticas ocultas, né? Sombrias, ocultismo, enquadra espiritismo junto com um monte de crença ou um monte de ritual vinculado a sacrifício, a morte, adoração à morte, adoração ao diabo. Sendo que não tem nada a ver. Né? A gente simplesmente fala da morte, mas Jesus falou da morte. Quantas vezes Jesus falou da morte? Quase o tempo inteiro. Falando do mundo, falando do reino do Pai dele, o reino dos céus. Conversando com Elias e Moisés. Está falando com o quê? Com o Espírito, que eu saiba. No Monte Tabor, Jesus falou com o quê? Com o Espírito. Falar com o Espírito é coisa do diabo? Como assim? Porque falar com os Espíritos é você ter pacto com o demônio. Ué, mas Jesus falou com o Espírito. Mas Jesus pode. Sim, eu sei, Jesus é mais elevado, é mais superior do que nós. Ele tem a total autoridade para falar com quem ele quiser, lógico. Mas, daí a dizer que todos que buscam o diálogo com os espíritos são pessoas condenadas, é um equívoco. Jesus não proibiu. Se Jesus quisesse proibir, ele proibia. Ele estimulou. Porque ele convidou os apóstolos, inclusive, para ficarem acordados, orando.
E acho que Pedro, né, que viu a cena, ele viu Elias e Moisés transfigurados no Monte Tabor, materializados. Jesus conversou com o Espírito. Então, voltando ao assunto, se preparar para a vida espiritual, não há nada de errado nisso, pelo contrário, é recomendável que nós todos continuemos estudando as obras de André Luiz e tantas outras, para irmos nos preparando. Cavalcante, então, repelia a ação de André Luiz e da sua equipe. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Olha como o Cavalcante é teimoso, né? Ele já está segurando o espírito dele por um tempo que não devia. Já era para ele estar desencarnado. E ele não sequer dorme, não prega nem o olho. Jerônimo tentou colocar ele para dormir, não conseguiu. Cavalcante lutou para continuar acordado, cheio de medo. Imagina ficar assim no meio da morte, hein? Eu não vou ficar falando muito não, porque vai que quando chegar a minha hora eu também ter medo, né? Ficar com medo. Mas acho que eu não vou ter esse medo, não quero nem dormir, com medo de morrer. Ainda mais com o corpo tão adoentado, né? O corpo está começando a apodrecer. Temia dormir e não despertar. Pensava ansioso. Olha só, está com medo até de morrer. Se for assim, a gente não dorme nenhum dia, né? Porque qualquer um de nós pode ir dormir hoje e não acordar amanhã. Mas, como o Cavalcante sentia que estava perto, ele não queria mais dormir. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse, acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados, né? Iria se penitenciar, ou seja, ia dizer, sou culpado, eu errei, eu me penitencio dos erros do passado, pedindo-lhe perdão. Na hora da morte, todo mundo fica bonzinho, né? Quer pedir perdão para todo mundo. Passa a vida inteira falando mal, criando intriga, brigando, quebrando o pau, não quer falar com ninguém, trata todo mundo mal. Ficou doente, ficou com probabilidade de morrer, meu amigo. Fica um doce de pessoa, né? A boca se enche de palavras amigas, de palavras doces. É o efeito do medo, medo da morte. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, só um adendo, tá? Cavalcante não era assim, como eu falei agora. Ele não era uma pessoa ruim, ele não era uma pessoa que afastou os outros, ele era bom. Mas ele trazia essa culpa. Falar, poxa, não era para eu ter tratado melhor minha esposa? Não era para eu ter lutado mais pelo meu casamento? Então ele trazia uma culpa, uma coisa dele. Ele não era uma pessoa má, ruim, que afastou todo mundo, tá? Ele era bom. Eu só dei um exemplo, que no momento da morte todo mundo muda. Mas o Cavalcante, ele não mudou, ele era bom. Ele já era bom, sempre foi. Mas ele trazia essa culpa específica com a esposa. Ele até chegou a pensar, né? Mesmo que ela venha com um novo companheiro, que ele chamou aqui do outro, ele aceitaria vê-la. Tamanho medo da morte. Ele não ia ligar sequer de ver a ex-mulher com um novo companheiro. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem,
despreocupado de qualquer responsabilidade, que a recolhera talvez em desesperação. Então ele está fazendo uma comparação, né, da postura que ele teve e a postura do novo marido da sua ex-mulher. Um se dedicou demais à fé, esqueceu da esposa. O outro recolheu a mulher desesperada. Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Então, o complexo de culpa dele está vomitando todos os apontamentos do que ele poderia ter feito. Né? Você, Cavalcante, que pregou tanto sobre a caridade, sobre a fé, por que não praticou dentro de casa? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Ele amava o mundo inteiro. Por isso que missionário não casa. Missionário mesmo não casa. São espíritos já elevados ou que vêm numa missão específica. Não porque a família seja ruim, não porque o sexo seja pecaminoso, mas porque a família é um compromisso primordial. Uma pessoa que vem com uma missão espiritual, como Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Francisco Cândido, Francisco de Assis e tantos e tantos e tantos, não podem casar. Porque a família precisa estar em primeiro lugar. Se a pessoa vem com uma missão espiritual, o primeiro lugar na vida dela é a missão que ela tem. Então ela não pode casar. Se casa, ela tem que conciliar a sua missão espiritual com a missão da família, que é difícil. Porque a missão da família é amar a esposa, amar os filhos, orientar os filhos, educá-los, dar atenção para a esposa, sustentar a casa, fazer evangelho no lar, passar os princípios morais para a família, levantar quem cair, orientar o filho rebelde, lidar com a adolescência, guiar os estudos. Olha quanta responsabilidade. Ao mesmo tempo você vai fazer a missão espiritual, dependendo do tamanho da missão espiritual, você não consegue conciliar. Quando a missão é grandiosa, como a de Divaldo, como a de Chico, não há como conciliar com os deveres familiares. Então, missionário mesmo, missionário de missão grandiosa, não casa. Se casa, é porque não estava na programação e a pessoa insistiu, e aí ela vai ter que conciliar. Porque senão ela vai falhar em algumas das duas. O Cavalcante falhou na família. Ele acertou na missão espiritual dele, mas ele falhou na família, a ponto da mulher abandoná-lo. Porque ele estava muito fanático. Né? A lição que eu entendi é essa. Quer casar? Entenda que o compromisso da família é o primeiro lugar. Ah, mas eu tenho uma missão espiritual. Ok. Exerça a sua missão espiritual conciliando com a sua família. Tem que conciliar. Senão vai chegar do outro lado e vai ter falhado em uma das duas missões. Hein? Isso é a minha opinião. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura, incapaz de apreender-lhe a fome de luz? Olha aí a pergunta que ele fez. Isso aí é o diálogo que Cavalcante está tendo dentro da cabeça dele. Ele mesmo está. Poxa, mas o que eu fiz? Eu fiz pelo bem, eu fiz pelo amor. Eu fiz para me dedicar aos outros. Aí ele mesmo pergunta. Mas se eu escolhi esse caminho de fé, por que eu fui casar? É isso que ele perguntou aí agora. Mas se era esse o caminho escolhido, ou seja, o caminho da fé, o caminho de amor universal, por que eu escolhi casar com aquela pobre criatura? Que ainda não tinha essa compreensão de abraçar a mesma vida religiosa dele.
Porque também tem isso, tá? Às vezes você vem em missão espiritual e você casa, mas casa com alguém que também quer participar da sua missão espiritual. Aí, perfeito. Desde que nenhum dos dois tropecem, né? Que acontece também, tropeçar no caminho. Mas Cavalcante não, Cavalcante ele casou-se com alguém que não tinha o preparo. Ainda não tinha a fome de luz que ele tinha. E ele continua indagando para si mesmo, por que fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? Olha só, ele sabia da missão espiritual dele, por isso que eu disse aqui agora, hein? Eu disse agora há pouco. Quem vem em missão espiritual não casa. Se casa, é porque não aguentou. É porque não se segurou. A tentação falou mais alto. Como se diz? A fraqueza dele, né? A vontade dele de ter uma parceira que é natural, isso não é pecado não. Mas ele veio com a missão espiritual. E ele começou a se cobrar. Poxa, mas se eu vim com a missão espiritual, por que eu fui casar? Por que eu fiz promessas para ela? Nós vamos ter filho, nós vamos cuidar dos nossos filhos, eu vou me dedicar à família. E não cumpriu. Não cumpriu. Porque ficou fanático, abandonou a família para se dedicar à igreja. Isso acontece tanto. E o oposto também, né? Então vejam, tudo que eu adiantei agora há pouco, ele está falando aí, ó. Por que eu fui fazer promessa para ela que eu não ia cumprir? Ele já tinha consciência da missão espiritual dele. A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência. Olha que frase, hein? Pode fechar o estudo de hoje, hein? Vamos encerrar o estudo de hoje com essa frase, hein? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. Nossa, que frase! E é verdade, hein? A dor nos traz mais reflexão, nos faz enxergar mais a verdade do que enciclopédias, livros, bíblias inteiras que o mundo possa oferecer pra gente. Você pode passar 20 anos estudando compêndios inteiros. A dor te ensina em 1 hora. Em 1 semana de dor, você aprende o que leva 20 anos estudando nos compêndios do mundo. Por quê? A dor faz você enxergar a lógica no fundo da sua consciência. A dor que Cavalcante estava sentindo fez ele enxergar as falhas dele de uma vida inteira em minutos. Foi a dor que fez ele enxergar que ele não deveria ter feito promessas para a esposa, que ele não deveria ter se consorciado, porque já sabia da sua missão espiritual. Quero encerrar dizendo que não se enganem. Eu não estou dizendo aqui que quem casa não pode se dedicar ao Espírito. Pelo amor de Deus, eu não disse isso, né? Não faz sentido algum eu falar isso, porque a todo momento eu digo que todos nós temos que nos preparar para a vida espiritual. Eu não estou dizendo que o casamento atrapalha a sua missão espiritual pessoal. Eu estou falando dos missionários que vêm exercer vêm realizar grandes feitos na área moral, tá? Como aqueles todos que eu citei naquela hora. A gente que é mediano, a gente que acabou de sair da maldade, agora a gente quer o bem, a gente que é normal, vamos dizer, comum, normal não, comum, podemos muito bem ter uma vida totalmente normal, no sentido de casamento, de filhos, de profissão, e nos dedicarmos ao templo religioso, com a prática da caridade, no dia a dia, no trabalho
trabalhos voluntários, final de semana, enfim. Eu estou falando, o que a gente falou muito hoje foi sobre a missão espiritual de algumas pessoas, que o casamento vai acabar atrapalhando nesse exercício. Quem não entendeu ainda, deixe um recadinho aí no vídeo, no comentário, que qualquer coisa eu explico depois melhor ou faço uma introdução no próximo estudo. Reflitamos, portanto, sobre as lições do estudo de hoje, de que nós precisamos nos preparar para a vida espiritual, mas não podemos esquecer da nossa família, do preparo, de como nós nos comprometemos com a nossa ascensão espiritual e que não podemos mais postergar esse momento. Agradecemos então à espiritualidade amiga, aos companheiros que nos guiam, que nos amparam, que nos apontam o caminho e rogamos que essa paz, essa luz possa adentrar o lar de todas as pessoas que nos ouvem, de todos aqueles que buscam o Espiritismo como uma fonte de conhecimento que traz consolação, perdão, auto-perdão e perdão para com os outros, harmonia na vida das pessoas e principalmente compreensão das leis divinas e do porquê estamos aqui. Que os bons espíritos possam nos acompanhar, eles que sabem que não importa a religião adotada, que não importa a concepção de crença a que a pessoa se dedique, mas sim ao bem que ela faz. Que eles então possam enxergar em nós essa sinceridade de querer e fazer o bem, não nos abandonando apesar de nossas fraquezas, de nossas depravações, de nossas inferioridades, decorrentes ainda do nosso estágio evolutivo recém-saído do materialismo, do ateísmo, da entrega total às paixões e de existências inteiras dedicadas ao prazer fugaz da matéria. Agradecemos então a esses amigos, a esses companheiros e guias espirituais por tanto nos amarem, por tanto nos protegerem e nos apontarem a estrada que leva ao Cristo. Estejamos sintonizados para ouvi-los, para que eles permaneçam conosco, para que eles higienem nossa casa, limpem a nossa psicosfera e afastem os espíritos trevosos, os espíritos arruaceiros, preguiçosos, ociosos. Que aqueles espíritos que tiverem condições de mudarem de vida, de serem encaminhados, resgatados, possam ser levados e também amparados por esses amigos, e que em nossas residências permaneçam todos os agentes do Cristo, dedicados ao bem, dedicados à caridade e que servem também nas falanges de Maria de Nazaré. Que o manto sagrado de Nossa Mãe Santíssima nos envolva a todos, mas principalmente aos viciosos, aos criminosos e aos suicidas. Que aqueles que já estão prontos para o arrependimento sincero e para mudarem de vibração possam agarrar-se ao manto de Maria e serem resgatados das zonas inferiores, pútridas, de lama e de pântano profundo das trevas exteriores, recebendo o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga e desses servidores fiéis
da falange de Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus, e que os bons espíritos possam nos abençoar hoje e sempre. Até o próximo estudo.